breve essa palavra, fica tranquilo, vai ser breve. Mas nós vamos ver como que as pessoas reagiram ao ouvir a voz de Deus. Determinadas pessoas agiram. Gênesis 3, versículo 8 ao 10 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Que o Espírito de Deus possa abrir o nosso entendimento para podermos compreender aquilo que o Senhor deseja para nós nesse início de sexta-feira. Irmãos, qual foi o momento em que, a primeira pergunta é: qual é o momento que Deus chama Adão e Eva? Qual é o momento que Deus permite ser a sua voz ouvida pelo homem e pela mulher? Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, as primeiras pessoas a ouvirem a voz de Deus. E nesse momento, qual foi o momento que Deus chama? Qual é o momento que Deus libera a sua voz, que a sua voz vai de encontro? É exatamente um momento pós uma desobediência desse casal. Logo após Adão e Eva terem cometido pecado, a voz de Deus veio a eles. Não havia ali naquele momento profetas, não havia ali naquele momento missionários, apóstolos, pastores, diáconos, não havia. O que havia era um casal que precisava ouvir a voz de Deus, precisavam ouvir a voz de Deus para que fossem orientados. Logo após o pecado de Adão e Eva, logo após a sua desobediência, Deus falou com eles. Deus os chamou. E o que eles fizeram após esse chamado de Deus? Após Deus ter chamado a eles, o que eles fizeram? A Bíblia diz que, por perceberem que estavam nus, eles, por medo, se esconderam de Deus. Eles nem ficaram no mesmo lugar que estavam, porque diante da voz de Deus, muitas pessoas hoje não conseguem reagir. Deus chama, a pessoa não reage. No caso deles, nem isso. Foi pior ainda. Eles se afastaram mais ainda, eles se moveram. Ao ouvir a voz de Deus, eles até se moveram, mas eles se moveram para se distanciar, para se esconder. E por que fizeram isso? Porque ao ouvir a voz de Deus se esconderam. E aí a palavra de Deus diz, na resposta, Adão diz que ele teve medo. Ele sentiu medo. E o medo que ele sentiu fez com que ele, ao ouvir a voz de Deus, fugisse, se escondesse do Senhor. E o que é o medo? No mínimo 4 significados para o que significa o medo. Em primeiro lugar, o medo, ele é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Em segundo lugar, o medo é um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Receio. O medo, em terceiro lugar, é uma grande inquietação em relação a alguma coisa desagradável. O medo tanto pode ser algo que não tem fundamento nenhum, como também pode ser algo que provém de uma situação
desconfortável, desagradável. Mas o medo é um comportamento repleto de covardia. 4 significados para o medo. Adão e Eva não responderam à voz de Deus. Adão e Eva, quando Deus os chamou, não respondeu a Deus, porque tiveram medo. A última pergunta: e por que Deus insistiu, mesmo com o silêncio dos homens, do homem e da mulher, perdão, mesmo tendo como resposta o silêncio? Por que Deus insistiu com Adão e Eva? Por que Deus insistiu em falar, em chamar a atenção desse casal? Um casal que havia dado brechas, um casal que permitiu, e em especial no caso de Eva, que permitiu que o seu coração fosse cheio de Satanás, como Satanás também encheu mais à frente o coração de Judas, como Satanás encheu o coração de Ananias e Safira para mentirem ao Espírito de Deus, como Satanás encheu o coração de um tal de Simão, que queria comprar os dons do Espírito, para poder impor as mãos e as pessoas receberem do Espírito Santo. Um casal que abriu tamanha brecha em sua vida, mas por que Deus insiste com eles? Deus sabia, mas parece que Deus quis dar uma oportunidade para o homem e para a mulher de se arrependerem, de poderem confessar. A voz de Deus insistentemente chama o homem. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? E enquanto Adão não saiu do esconderijo, e enquanto Adão e Eva não responderam ao Senhor, Deus não desistiu da vida deles. Deus sabia o que eles tinham feito, mas Deus não desistiu. É uma prova de que Deus não desiste, como nós muitas vezes temos facilidade de desistir. Deus não desiste. E Ele dá a esse casal uma oportunidade deles poderem confessarem, se arrependerem. Porém, Adão não aproveitou dessa oportunidade e passou a acusar, a justificar o seu erro, acusando a sua esposa. Com Eva foi a mesma coisa. Deus deu uma oportunidade para ela. Ele fez uma pergunta. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Como Deus também perguntou a Adão: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? O que Deus esperava era apenas que eles assumissem suas responsabilidades. Mas Deus já sabia que eles não iriam fazer isso. Mas Deus queria dar uma chance para eles, para que a nossa geração e todas as outras gerações pudessem, ao conhecer esse texto, saber que Deus é um Deus que, mesmo sabendo dos pecados, que mesmo sabendo do medo das pessoas, que mesmo sabendo que muitas vezes Ele vai chamar e as pessoas não vão atender, não vão dizer, não vão falar, não vão reagir, Ele é um Deus que dá sempre uma oportunidade para o ser humano poder se redimir. É isso que Ele fez quando Ele enviou a Jesus, uma oportunidade para que a humanidade pudesse se redimir. Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. E nós? O que nós estamos fazendo? O medo que aquele casal sentiu, o medo, esse sentimento, essa grande inquietação, esse sentimento de inquietação, esse comportamento repleto de covardia, tomados pelo medo, eles não reagiram. E nós? Você tem ouvido a voz de Deus? O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando neste tempo, está chamando seu povo. Está chamando seu povo para um arrependimento. Está chamando seu povo para que seu povo ore,
para que seu povo jejue, para que seu povo se humilhe, porque Ele vai sarar a nação, Ele vai sarar as famílias da terra, Ele vai fazer aquilo que a medicina, que as instituições estão falhando. Deus pode e Ele quer, mas Ele está chamando: onde estás? Onde tu estás? Qual tem sido a nossa resposta ao ouvirmos a voz de Deus? Esta é a voz de Deus. Você consegue ouvi-la? Você consegue ouvir a voz de Deus neste início de madrugada? Ainda não estamos na alta madrugada. Precisaríamos ficar aqui um pouco mais de tempo, mas você pode ouvir a voz de Deus nessa madrugada. Você pode ouvir o Senhor nos chamar nessa madrugada. Amém, irmãos? De que maneira vamos reagir à voz de Deus? Que tudo aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus seja destruído em nome de Jesus. Seja problemas na tua audição espiritual, que seja neste momento, em nome de Jesus, todo impedimento saia para que tu possas ouvir a voz de Deus e reagir da maneira como Deus espera. Amém? Nesta noite, o Senhor está nos chamando, como também chamou aquele casal. E Ele está dizendo: onde estás? Onde estás, meu filho, minha filha? Eu sei exatamente o que vocês fizeram, como que vocês têm agido, como foi o seu dia, aonde tu estás? Não tenha medo, meu irmão. O medo tem feito muitas pessoas fugirem. A vergonha de estarem nus, a vergonha de serem pegos de surpresa. Talvez eles pensaram que Deus demoraria a vir, que poderia ficar assim mesmo. Mas o Senhor, logo após a queda, Ele veio para resgatar a vida daquele casal. E Ele está aqui nessa noite no nosso meio, para assim como Ele quis dar uma chance para Adão e Eva, e há uma chance de Deus para nós também aqui, hoje aqui. Ele quer dar uma chance para você. Em Deus sempre haverá uma chance. E lembre-se, foi depois de um grande pecado cometido, e mesmo assim o Senhor foi até eles. Vamos orar nesse momento? Eu quero fazer essa oração específica. Onde você estiver, se você puder colocar a mão no seu coração nesse momento. Se você puder colocar a mão em teu coração nesse momento, eu quero orar. Antes de fazermos nossos pedidos de oração, nós já vamos fazê-los. Mas antes de orar, eu quero orar pela tua vida, para que o medo bata em retirada, que a vergonha bata em retirada, que essas justificativas que sempre nos leva a acusar os outros e nunca admitir os nossos erros, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Papai, eu oro no Teu nome nessa madrugada. Ó Deus, assim como Adão e Eva ouviram a Tua voz, nós podemos também ouvir a Tua voz. Mas é o que estamos fazendo após ouvir a Tua voz é que é muito importante. E muitas vezes nós ouvimos a Tua voz, nós ouvimos o Senhor falar, nós ouvimos o Senhor nos direcionar, e mesmo assim nós não nos posicionamos. Quando não ficamos parados, estáticos, muitas vezes fugimos do Senhor. Fugimos do Senhor pela vergonha de estar nu, pelo medo. Senhor, nesta madrugada, no início dessa madrugada, joga por terra o medo.
Joga por terra, Senhor, toda vergonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor investiu, assim como o Senhor ainda quis dar uma chance para Adão e Eva, mesmo diante de tamanho pecado, o Senhor também, no Senhor também, sempre há uma chance para nós. E que nesta noite, ao ouvirmos a Tua voz, possamos, ó Deus, fazer como o Senhor ensinou aos seus discípulos, que o homem prudente é o homem que, ao ouvir a Tua palavra, ele, ó Deus, é comparar e praticar a Tua palavra, ele é comparado a um homem, a uma mulher que construiu a sua casa, que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva veio, a tempestade veio, os ventos vieram, mas não foram capazes de derrubar toda aquela casa. Senhor, em nome de Jesus, como podemos obedecer a Tua voz se não ouvirmos a Tua voz? Então, se houver algo, ó Deus, que tem impedido Teus filhos de ouvir a Tua voz, que caia por terra, em nome de Jesus. Se tem algo que tem impedido do Teu povo reagir após ouvir a Tua voz, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo esse medo, toda essa vergonha, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao nosso Deus. Aleluias. Se você não tem ouvido a voz de Deus, tem tido dificuldade, nós oramos aqui para que toda essa dificuldade, todos esses impedimentos caiam por terra. Se você que está aqui comigo tem ouvido a voz de Deus, mas continua estático, parado, não consegue se movimentar, não consegue reagir, também oramos aqui que este medo, que essas impossibilidades caiam por terra. Se você tem ouvido a voz de Deus claramente, mas todas as vezes que se move para se esconder, nós oramos aqui também para que todo esse medo, para que toda essa falta de compreensão também caia por terra em nome de Jesus. Seja livre, meu irmão e minha irmã, do medo. Seja livre, meu irmão e minha irmã, da teimosia. Seja livre, meu irmão e minha irmã, da culpa, da vergonha. Em nome de Jesus. Deus está nos chamando. Ele está te chamando, igreja. Você é importante para Deus. Ele não desistiu de você. Ele está te dando uma chance. Ele está te dando mais uma chance, como deu aquele casal. Ele tem uma chance para o teu casamento. Tem uma chance para você, homem e mulher de Deus. Para você que é casado, que não é casado. Ele não desistiu de você, Ele te ama. Em nome de Jesus. Amém? Amados, meu querido, minha querida, eu não sei nessa noite, temos aqui agora 17 pessoas. Eu não sei se nesse momento há alguém que esteja afastado de Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Deus tem te chamado, Deus tem falado, mas você continua endurecido. Você estava endurecido, Deus está te chamando, mas você continua com medo de assumir um compromisso. Ele está te chamando e você continua não conseguindo reagir, não consegue voltar para Jesus, não consegue voltar para a igreja, não consegue voltar para a presença do Senhor, não consegue aceitá-lo. Mas nessa madrugada, nós oramos aqui para que esses impedimentos caiam por terra. E se você nessa noite desejar voltar para Jesus, se reconciliar com Ele, aceitar essa palavra, se você deseja, pela primeira vez, confessar Jesus como Senhor e Salvador, antes de nós orarmos pelos outros pedidos, você pode fazer isso. E enquanto nós vamos fazer nossos pedidos de oração, você também pode fazer isso nesse momento. E eu quero estar orando com você.
em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, se houver alguém que você possa tomar a sua decisão, apenas digite aqui para que eu fique sabendo e possa orar pela tua vida. Enquanto isso, se você tem um pedido de oração, eu gostaria que nesse momento você explanasse esse pedido de oração em nome de Jesus. Você que tem um pedido de oração, pode fazer, eu vou estar aqui anotando e logo